Olá, boa tarde. O programa Eclésia está hoje na redação do Jornal Público. Vem entrevistar a Bárbara Reis, jornalista, e para falarmos acerca da forma como ela acompanhou esta visita do Papa Francisco ao nosso país. Para já, vamos ficar com as palavras que o Papa pronunciou acerca da sua viagem ao nosso país, na Praça de São Pedro, durante a oração de Regina Coeli no último domingo. Seja bem-vindo, Papa Francisco! Com alegria dizemos: seja bem-vindo, Papa Francisco, peregrino na esperança e na paz. Uma viagem de fé e oração. Foi assim que o Papa viveu os dias 12 e 13 de maio na Cova da Iria, como ele próprio conta. A Fatima mi sono immerso nella preghiera del Santo Popolo Fedele, preghiera che là scorre da 100 anni come un fiume, per implorare la protezione materna di Maria sul mondo intero. Rendo grazie al Signore che mi ha concesso di recarmi ai piedi della Vergine Madre come pellegrino di speranza e di pace. Fin dall'inizio, quando nella Cappella delle Apparizioni sono rimasto a lungo in silenzio, accompagnato dal silenzio orante di tutti i pellegrini, si è creato un clima raccolto e contemplativo in cui si sono svolti i vari momenti di preghiera e al centro di tutto è stato ed è il Signore risorto, presente in mezzo al suo popolo nella parola e nell'Eucaristia, presente in mezzo a tanti malati che sono protagonisti della vita liturgica e pastorale di Fatima come di ogni santuario mariano. Con la canonizzazione di Francesco e Giacinta ho voluto proporre a tutta la Chiesa il loro esempio di adesione a Cristo e la testimonianza evangelica. E anche ho voluto proporre a tutta la Chiesa di avere cura dei bambini. La loro santità non è conseguenza delle apparizioni, ma della fedeltà e dell'ardore con cui essi hanno corrisposto al privilegio ricevuto di poter vedere la Vergine Maria. Dopo l'incontro con la bella signora, così la chiamavano, essi recitavano frequentemente il rosario, facevano penitenza e offrivano sacrifici per ottenere la fine della guerra e per le anime più bisognose della divina misericordia. Com interpretação de João Mendonça e composição de Carlos Barreto Xavier, Ave Maria, um tema musical a pensar no Papa Francisco.
Agência.eclésia.pt é neste endereço que pode encontrar o essencial da atualidade religiosa na Igreja Católica. Agora conversamos com a jornalista Bárbara Reis, do Jornal Público, ainda acerca desta deslocação do Papa Francisco ao nosso país. Muito boa tarde, obrigado por estar no programa Eclésia. Francisco passou por cá. Como é que acompanhou esta visita de um homem tão consensual num lugar que não o é assim tanto? O Papa Francisco é um líder muito impressionante, desde o início que é muito interessante observar e confesso com algum espanto, porque conhecia pouco deste personagem. Penso que na visita a Portugal, para além da canonização dos dois pastores de Fátima, penso que não ficou nenhuma mensagem particularmente marcante, talvez porque ele veio como peregrino e é o lado de intervenção política que mais me impressiona no Papa Francisco, que aqui, pelas razões, por ele ter vindo como peregrino, não foram, penso eu, tão marcantes. Portanto, houve um lado, penso que muito comovente para os crentes, com todos aqueles pequenos gestos da proximidade, do acenar com o lenço branco e algumas frases bonitas sobre a religiosidade, mas que para quem não é crente ficam de certa forma, são apenas isso. O que é muito impressionante no Papa Francisco é no fundo a sua coragem para ser o exemplo. E tantas vezes que se diz, bom, mas ele é Papa, claro que ele tem que dar o exemplo. Mas isso não é verdade, nem na história dos Papas, nem é verdade na história dos líderes do mundo. E, portanto, este Papa ser o exemplo em algumas coisas muito importantes, isso é que é muito inspirador, eu diria, para qualquer pessoa que observe o que se passa no mundo. Logo de início, no seu pontificado, o facto de ele recusar habitar o Palácio Apostólico e optar por viver no apartamento,
Foi um gesto, se calhar hoje em dia há quem lhe chame populismo, não é? Mas ali no caso ele quis passar também uma forma diferente de se assumir como líder da Igreja. Justamente, e não é populismo, porque isso hoje é quase que... Quer dizer, populismo é outra coisa. Populismo é Marine Le Pen e é o Donald Trump. Essa é não só uma coisa consistente na vida do Papa, agora que já todos lemos as biografias e a história dele, sabemos que é de facto uma coisa consistente. Eu acho nele, não é? Acho graça como alguns padres hoje, quando o analisam, padres jesuítas que o conhecem muito bem, dizem a palavra realmente. Ele realmente preocupa-se com os pobres, por exemplo. Já notei várias vezes, ele realmente tem essa preocupação, quase como se... Bom, nem todos na Igreja tenham realmente essa preocupação, mas há esse lado da consistência, que é uma vida inteira, não é? O Papa tem 80 anos, que só de facto com muito cinismo é que se pode considerar que esse gesto é populista. Justamente o exemplo da frugalidade é uma das coisas que mais me impressiona neste Papa. A frugalidade associada à tradição ocidental que diz que os sábios, digamos, dizem que associam a frugalidade ao saber, à felicidade e à virtude. É interessante como há este paradoxo hoje em que, por exemplo, os líderes políticos fazem campanhas eleitorais com base no aumento de consumo, no crescimento da economia, e depois vem o Papa e dá o exemplo da frugalidade. E não é pouco, porque há de facto um excesso de consumo que nos leva, por exemplo, aos problemas ambientais que são genuínos no Papa, ao desperdício, que é um tema muito forte no Papa. Portanto, há uma mensagem até ecológica e de sustentabilidade muito interessante que ele consegue passar para os milhões e milhões de pessoas que o ouvem. Portanto, por isso é importante termos um bom Papa, sejamos ateus ou católicos. Já agora, em relação ao exemplo, não é pouco pedir que um Papa dê um exemplo ou que um líder dê um exemplo, porque nós sabemos que é nos pequenos gestos e, no fundo, o deixar o palácio e ir para uma casa é um pequeno gesto, mas é nos pequenos gestos que podemos inspirar outros. E nós vemos, por exemplo, na nossa vida do dia-a-dia, como, por exemplo, falo do meu bairro, o cónigo da Sé Catedral de Lisboa estaciona o carro todos os dias em cima do passeio, encostado ao muro da Sé. Ora, isso não é dar um exemplo? Ele depois põe um papelinho a dizer cónigo da Sé, todos os funcionários da Sé põem um papelinho a dizer ao serviço da Sé, põem uns crucifixos, umas pagelas e não são multados, ao contrário do que todos nós, cidadãos e residentes do bairro, seríamos. Isso é o que o Papa mostra, é que ele tem que dar o exemplo e que todos os líderes têm que dar o exemplo. E, portanto, ele está a poder, no fundo, pedir mais à sua instituição, à Igreja Católica. Com essa sua análise, de alguma forma está a dizer que este Papa não fica fechado na Igreja Católica, acaba por ser o Papa também dos não-crentes. Justamente. Algumas ideias que hoje preocupam o mundo, por exemplo, a transparência das contas públicas, a boa governança, na expressão, enfim, no apelo que é feito pelas Nações Unidas para todos os países, o Papa fez isso. A primeira coisa que ele fez, logo no verão de 2013, foi justamente chamar alguns especialistas internacionais em finanças e em contas públicas, um antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros de Singapura, um antigo CEO de um banco de Malta, pessoas com muitos anos de experiência em finanças, convidou-os para o Vaticano e nomeou-os, pela primeira vez, penso eu que na história do Vaticano, nomeou-os para a instituição Watchdog interno do Vaticano que fiscaliza as contas internas. É um gesto interessantíssimo. A descrição que esses peritos internacionais fizeram sobre a reunião é interessantíssima, vale a pena ler os detalhes. Eles dizem, como o Papa disse, que para a minha mensagem espiritual ser credível, é preciso que as contas do Vaticano sejam credíveis. E vocês, por favor, ajudem-me a fazer isso. Do mesmo modo, contratou a Deloitte para fazer auditoria às contas internas. Do mesmo modo, contratou a Ernst & Young para fazer a vistoria a todas as lojas do Vaticano pelo mundo. Ou seja, este lado de transparência e de accountability é muito interessante e é um bom exemplo, lá está, é um bom exemplo para tudo, para quem está a gerir o dinheiro nas suas pequenas igrejas e para os próprios líderes internacionais que são católicos. Já agora, uma coisa muito interessante também é o facto de
o Papa ter questionado o porquê das canonizações serem tão caras. Foi também logo no início, mal chegou. Perguntou, mas porquê que canonizar um santo custa meio milhão de euros? Eu faço a mesma pergunta. Fico muito contente de ver que o Papa faz essa pergunta e que mudou. Portanto, o ano passado foram anunciadas... Tal como o preço das missas, por exemplo, justamente, dos sacramentos, não é? Justamente. Não quer tabelas de preços. Exatamente. Portanto, o Papa pôr em causa esse processo e definir, ao fim de 3 anos de papado, já foram definidas novas regras. Portanto, hoje já há sistemas, já há regras orçamentais para os processos de canonização. Foram nomeados administradores responsáveis por cada processo de canonização. Há tetos orçamentais, ou seja, está com as mesmas regras e sem pôr em causa a instituição, está a ser um Papa moderno, porque isto é ser um Papa moderno. E depois é alguém que toda a gente entende, não é? Ele pode falar de uma realidade teológica, mas fala de uma maneira muito clara e desde o pescador ao académico, todos percebem o Papa. Justamente, isso é interessante porque há uma certa arrogância intelectual entre católicos ou ateus e na nossa vida do dia-a-dia, de resto, em relação a discursos muito simples. Como se falar de uma forma simples fosse fácil. Óbvio, não é? É exatamente o contrário. É muito mais difícil falar de uma forma simples, seja do que for, do que de uma forma complicada. Porque discutir um tema cheio de nomeadamentos só complica, enche o tempo com palavras e, no fundo, não está ali a essência da mensagem. E ele até nisso, de facto, é muito eficaz. E ao contrário da ideia de que é popular e do povo porque fala de uma forma simples, não, é um saber, é um talento muito particular, conseguir transmitir mensagens muito fortes, muito inspiradoras, de uma forma tão acessível e tão simples. É também um homem, e isso ele disse numa das homilias dos discursos que preferiu aqui em Fátima, colocar a misericórdia antes do juízo. E aí é também o desafiar um bocadinho a Igreja a adotar mais o caminho da misericórdia, do acolhimento, do perdão antes da norma moral e de ser muito criteriosa ou muito zelosa às vezes de critérios de análises muito casuísticas. Sim, esse é também um aspecto muito interessante, porque este não é um Papa que aponta o dedo e nós temos séculos da Igreja em que vemos uma Igreja sempre a apontar o dedo, sempre a apontar a culpa. E este Papa não faz isso. É muito interessante também nesse sentido e também inspirador. Do mesmo modo que, por exemplo, no tema como é que se diz em português? Le chi ha queré, como eles dizem em italiano. Como é que eles dizem em italiano? Chi ha queré. Chi ha queré. É bonita a palavra. Sim. O tema da intriga é muito interessante. Eu comecei a notar no início que ele falava muito da intriga e criticava a intriga e pedia às pessoas, por amor de Deus, não passem metade dos vossos dias a dizer mal dos outros, porque isso não é produtivo e só destrói relações, não constrói nada de bom. E isso levou-me, quando me apercebi que havia uma insistência neste tema, levou-me até a descobrir um bocadinho sobre a religião católica e percebi que esse é um tema muito antigo, com milhares de anos, mas que estava de certa maneira esquecido. Eu não me lembro de outros papas falarem com tanta insistência sobre o problema da intriga. Ora, isto é saber falar com as pessoas hoje. Isto é saber falar de uma forma simples sobre problemas reais, porque nós sabemos que na sociedade, metade do tempo, na política pública, na política privada, nos parlamentos, nas famílias, nos locais de trabalho, metade do tempo é de facto usado na intriga. Portanto, é tão interessante que ele, de uma forma tão simples e trazendo velhas mensagens, esteja a falar de uma coisa que é tão importante. E entende que a Igreja Católica está a acompanhá-lo, está a acompanhar o ritmo deste Papa? Isso, bom, eu não sou uma especialista, não sei dizer. Eu diria que é cedo para fazer essa avaliação,
São conhecidos os choques já muito grandes que existem das alas mais conservadoras do Vaticano, nomeadamente nos Estados Unidos e Inglaterra, mas é cedo ainda para ver se o que este Papa fizer, o tempo que tiver para mudar, se será duradouro e se fará a escola e se fará de facto uma transformação sustentável. Muito bem, Bárbara Reis, muito obrigado por ter estado no programa Eclésia. Foi um comentário acerca do Papa Francisco, ainda a propósito da sua passagem por Portugal. Eu recordo que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é pelas 22h45 na Antena 1. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.